Bom dia, vamos dar continuidade ao estudo dos fundamentos do concreto armado, onde nós temos aqui elementos estruturais em concreto armado. Nessa questão de elementos estruturais em concreto armado, nós vamos dar uma noção geral, definir e mostrar como atuam os principais elementos estruturais em uma edificação, em uma estrutura de concreto armado, que são as lajes, as vigas, os pilares e alguns elementos de fundação. Primeiro, vamos ver essa classificação geométrica, que eu acredito vocês já tenham visto, mas vamos recordar rapidamente. Podemos dizer assim que temos três tipos de elementos em função da geometria. Olhando aqui diretamente nessa figura, que mostra a classificação geométrica, o elemento linear, que é a barra, tá? Esta. O elemento linear de seção delgada, o elemento bidimensional ou de superfície e o elemento tridimensional ou espacial. Olhando aqui em detalhes, temos os elementos lineares. São aqueles que têm a espessura da mesma ordem de grandeza da altura, mas ambas muito menores que o comprimento, são as barras. E os elementos estruturais, concreto armado, mais comuns, como exemplos de barras, são as vigas e os pilares. Então, aqui está, olha. A largura da seção transversal e a altura da seção transversal têm a mesma ordem de grandeza, mas são muito menores do que o comprimento. É isso, então, que caracteriza a barra. Por exemplo, em termos de viga, é comum nós termos vigas com largura de 20, altura de 40, 50, 60, e o comprimento de alguns metros, né? Pilar também. Pega essa barra, coloca na direção aqui vertical, nós vamos ter lá o pilar de 20 por 50, de dimensões da seção transversal, e 3 metros de altura, 2 metros e 80 de altura. Então, caracteriza um elemento de barra. A barra de seção delgada tem a espessura aqui pequena, estão vendo? O L3 pequeno. É geralmente para perfil metálico. Perfis em argamassa armada também tem essa característica de a espessura pequena em relação à altura e que são dimensões muito menores do que o comprimento, por isso que é classificado como barra. Agora, elementos bidimensionais, aqueles onde duas dimensões, o comprimento e a largura, são da mesma ordem de grandeza e muito maiores que a terceira dimensão, a espessura. São os elementos de superfície. E os exemplos são as lajes, as paredes de... Parede pode ser de reservatório, pode ser a parede de um edifício, etc. Aqui está o elemento bidimensional, também chamado elemento de superfície. Esta dimensão L1 e esta L2 são da mesma ordem de grandeza e muito maiores do que a espessura, o L3. Aí tem que fazer aqui uma diferenciação. Vamos começar aqui, cascas. Quando a superfície é curva. Quando não for curva, vai ser placa ou chapa. Tem uma diferença entre placa e chapa. Mas vamos ver, casca, curva. Olha aqui exemplos reais de cascas. Aquelas obras, aquelas fotos do Niemeyer que eu já tinha mostrado para vocês. Veja, é um elemento de superfície e curvo. Sendo curvo, então, é uma casca. Aqui também na cobertura, olha. Veja que é um elemento bidimensional, né? Esta dimensão e esta outra, na mesma ordem de grandeza, de alguns metros, e muito maiores do que a espessura. E como há uma curvatura, casca. Placa é quando a superfície é plana, chapa também. Qual a diferença entre placa e chapa? Placas, superfícies que recebem o carregamento perpendicular ao seu plano. O exemplo mais comum são as lajes dos pavimentos. As chapas têm o carregamento contido neste plano. É, por exemplo, uma viga parede. Aqui está o desenho para ilustrar. Placa.
o carregamento perpendicular ao plano da superfície. Por exemplo, no estudo das lajes maciças, nós temos a teoria das placas. A teoria das placas aplica-se, então, às lajes. E as chapas, que é um elemento de superfície, no caso a parede, como exemplo mais comum, né? E o carregamento contido no plano da superfície. Tá bem? Essa é a diferença. É importante saber essa diferença. E elementos tridimensionais são aqueles onde as três dimensões têm a mesma ordem de grandeza. São elementos de volume, blocos e sapatas de fundação, consolo, etc. Aqui é uma sapata. Vejam que essas três dimensões, esse comprimento da base, a largura da base e a altura da sapata, eles têm a mesma ordem de grandeza. Tipo assim, 3 metros por 2 metros e 1 metro de altura. Então, elemento tridimensional ou espacial. Agora, principais elementos estruturais de concreto armado. Iniciamos pelas lajes. São elementos planos, bidimensionais ou de superfície, também chamados placas, quando o carregamento é perpendicular ao plano. De modo geral, o carregamento que atua, vamos falar no plural, né? Os carregamentos que atuam sobre as lajes são perpendiculares ao plano da laje. Mas nada impede também de nós termos forças contidas na superfície da laje. Aí ela vai atuar como chapa. Mas, enfim, as lajes nos pavimentos das edificações, se nós não pensarmos em uma questão da laje resistindo ou auxiliando a estrutura na resistência à ação horizontal do vento, então, de modo geral, as lajes dos pavimentos das edificações vão receber a carga perpendicularmente ao plano e nós vamos dizer, então, que são placas. São elementos planos que recebem a maior parte das ações, cargas aplicadas em uma edificação. Enfim, pensando na utilização das edificações, de modo geral, nós aplicamos as cargas sobre as lajes. Para onde caminham as cargas que nós transferimos para as lajes? As ações são transferidas para as vigas de apoio nas bordas da laje. De modo geral, as lajes dos pavimentos apoiam-se sobre vigas nos contornos, né, das lajes. Existe a situação, como nós vamos ver depois mais adiante, de laje lisa ou laje cogumelo, onde a laje apoia-se diretamente nos pilares e transferem a carga que nelas atuam diretamente para os pilares. As ações comumente perpendiculares ao plano da laje podem ser distribuídas na área da laje, distribuídas linearmente, por exemplo, uma parede apoiada sobre uma laje. A parede é um elemento linear, então é uma carga distribuída linear sobre a laje. E forças concentradas. Não é comum ter força concentrada aplicada em laje. Um pilar, por exemplo, apoiado sobre uma laje, seria uma carga concentrada. Por quê? Porque um pilar de seção, por exemplo, 20 por 20, se você pensar aquela área de contato da superfície do pilar com a laje, pensa uma laje que em planta tem dimensões de 3 metros por 3 metros. E você aplica ali uma carga em 20 por 20 centímetros, 400 centímetros quadrados. Então, nós vamos ter uma carga concentrada sobre aquela área de 3 metros por 3 metros da laje. As ações são provenientes de pessoas, móveis, pisos, paredes, garagens dos veículos, por exemplo, e uma infinidade de tipos de utilização e, portanto, de causa de carga ou ações sobre as lajes. Aqui nós temos um desenho muito simples, mas serve para ilustrar, né, de início, que nós estamos começando a aprender. Temos aqui uma planta de forma, que é esse desenho, e o corte A passando aqui. Esses desenhos, planta de forma, cortes, etc., são feitos em escala 1:50, e são as plantas de forma,
desenhos dos pavimentos dos edifícios ou das edificações. Então, se você pensar num edifício de múltiplos pavimentos, que tenha lá subsolo, garagem, pavimento térreo, acima do pavimento térreo vem o primeiro pavimento tipo, segundo, terceiro, até lá no último, onde nós vamos ter a cobertura. Então, em cada nível, nós vamos ter uma planta de forma. Então, a planta de forma do primeiro subsolo, planta de forma do segundo subsolo, planta de forma do pavimento térreo, planta de forma do pavimento tipo, planta de forma da cobertura, planta de forma do reservatório elevado de água sobre o edifício. E nas plantas de forma, nós fazemos cortes, no mínimo dois, de modo geral, um horizontal e um vertical, que não foi mostrado aqui. A planta de forma, para nós desenharmos a planta de forma, nós temos que visualizar a estrutura já pronta, executada. Sabe quando você está assim na rua e vê aquele esqueleto de concreto armado de um edifício sendo elevado, sem as paredes? Então você imagina aquele esqueleto de um certo pavimento que você quer desenhar a plano de forma, tá? Sem as paredes. Aí você se posiciona abaixo do pavimento que você quer desenhar, que você quer fazer a plano de forma, e olha para cima. O que você vê olhando para cima, você vai desenhar. Então, vai ser a planta de forma daquele pavimento que está acima ali da sua cabeça. Por isso que, veja, se você olhar a viga, aqui, ó, esta viga 103, olhando daqui, de baixo para cima, você vai ver esta linha e esta linha. Por isso que essas duas linhas são linhas contínuas. Quando é uma borda, uma quina, vamos dizer assim, de um elemento que você não consegue ver porque está atrás do concreto, o concreto está na frente, aí tem que fazer a linha como tracejada. Nós temos aqui 4 pilares, P1, P2, P3, P... Está errado aqui, aqui seria o P3 e P4. A numeração é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, P1, P2, P3, P4. As vigas, V100, está apoiada no pilar P1, pilar P2. A 101, também, no P3 e no P4. E a viga 102, no P3 e no P1. A viga 104, no P4 e no P2. E a viga 103 está apoiada sobre, ou na viga 100 e na viga 101. Até aqui mostra bem, ó. Esta rachurada é a viga 103, apoiada lá no fundo na 100, que é esta viga aqui, ó. Esta é a 100. Esta viga rachurada é a 102. Essa rachurada aqui é a 104. Quando fazemos o corte, e cortamos o material concreto, nós fazemos uma rachura, para indicar que é um material sólido sendo cortado, como está aqui. A laje 1 e 2 estão sendo cortados, por isso estão rachuradas. Vejam também a laje 1 e a laje 2. São lajes que nós chamamos maciças, por quê? Toda a altura ou espessura dessas lajes maciças, 1 e 2, é de concreto, não tem vazios. Como a gente vai ver depois, a laje nervurada tem vazios. Que não, é tudo concreto, 8, 10, 12 centímetros de concreto com armadura dentro. E a laje maciça também se caracteriza, ou o que é principal como caracterização da laje maciça, é o fato dela apoiar-se nas bordas. Aqui, a laje 1 e a laje 2, elas apoiam-se nas 4 bordas. A laje 1, nesse trecho da 100, nesse trecho da 101, e sobre as vigas 102 e 103, como mostra aqui no corte. A laje 2 é semelhante. Podemos ter laje maciça também com borda livre, tá? Imagine se eu suprimir aqui essa viga 104, tirar, excluir essa viga 104. A laje 2 continuará sendo uma laje maciça, apoiada agora em 3 bordas e com uma borda livre. Onde não tem apoio, nós vamos dizer que é uma borda livre. Então, nós vamos dizer que a laje 2, veja, repetindo, excluindo a viga 104. A laje 2 seria chamada como uma laje maciça com uma borda livre, tá? Tem também laje maciça com 2 bordas livres. Nós mostramos como calcular e como fazer a armadura lá na apostila de lajes. Um último comentário.
Mais à frente, quando eu ensinar vocês a concepção estrutural, aí eu volto a falar sobre essa questão de como fazer os desenhos das estruturas. E já realço aqui, parede, nós não desenhamos parede nos desenhos de concreto armado, tá? Só desenhamos o que é concreto armado. Parede, não. Parede é do projeto arquitetônico. Nós temos os tipos de lajes de concreto: maciça, nervurada, lisa e cogumelo. Vamos estudar um pouco das características de cada uma dessas lajes. Lajes maciças são as lajes mais comuns nas edificações, embora elas não sejam usuais nas construções de pequeno porte. O que são construções de pequeno porte? Tipo assim, casas, sobrados, galpões, edifícios de baixa altura, 3, 4, 5 pavimentos. As lajes maciças têm geralmente... Eita, faltando acento aqui, né, gente? As lajes maciças têm geralmente espessuras de 8 a 15 centímetros. Podemos ver que uma espessura média, assim, mais comum das lajes maciças, é em torno de 9, 10 centímetros, tá? Para os vãos comuns nas edificações de apartamentos, em edifícios de múltiplos pavimentos, por exemplo. São comuns em construções de grande porte, como edifícios de múltiplos pavimentos. Agora, claro, você pode encontrar um edifício de 3, 4 pavimentos com lajes maciças, nada impede, tá? Escolas, indústrias, hospitais, pontes, obras de grande porte de modo geral. Não são geralmente aplicadas em construções de pequeno porte, como casas, sobrados, galpões, edifícios de baixa altura. E aí, a opção mais econômica e de maior rapidez de construção é a do tipo nervurada, com as nervuras pré-fabricadas e principalmente a laje pré-fabricada treliçada, como nós vamos ver adiante. Repetindo, o que caracteriza as lajes maciças? O fato da espessura ser de concreto, sem vazios, sem furos, sem nada, sem outros materiais, enchimento, só concreto e armadura naquela espessura de 8 a 15 centímetros. E, de modo geral, elas são apoiadas nas 4 bordas, em vigas de borda. Aqui, algumas fotos para ilustrar a laje maciça, já com a armadura positiva, outra laje lá, vejam as vigas de apoio. Aqui também, vejam laje maciça, com armadura positiva, faltam ainda armaduras negativas aqui também faltam ainda armaduras, tá? A armadura está em processo de montagem, né? Vocês podem ver esses traços brancos, é onde o armador, que é a pessoa que monta a armadura, ele vai colocar as barras de aço, depois vai colocar armaduras negativas, como nós vamos aprender quando estudarmos as lajes maciças. As tubulações elétricas ficam embutidas na espessura da laje maciça. Podemos ter também alguma tubulação da parte hidráulica e etc. Aqui, outras lajes maciças de pavimento de edifício em construção. A viga de borda. Aqui outra viga. As tubulações, como a gente comentou. Aqui vejam que já existe bem mais armadura do que essa, né? Por quê? Porque já temos armadura positiva e negativa na laje. Positiva é aquela que fica próxima à borda inferior da laje, a superfície inferior. E a negativa é aquela que fica próxima à superfície superior da laje. Por que falamos positiva e negativa? Armadura positiva para proporcionar resistência ao momento fletor positivo. Armadura negativa para proporcionar resistência ao momento fletor negativo. Como o momento fletor positivo traciona a parte inferior da peça, a armadura positiva é próxima à borda ou superfície inferior da peça, e a negativa próxima à superfície superior, porque o momento negativo traciona o lado de cima da peça ou da seção transversal, ok? Vejam que essas são pastilhas que hoje não são mais usuais, mas são pastilhas de argamassa para apoio da armadura, de tal forma que a armadura não apoie-se sobre a forma, não apoia-se sobre o madeirite da forma, porque temos que ter a espessura do cobrimento. Lembra que eu comentei com vocês? Então, essa pastilha de argamassa tem a espessura do cobrimento, e essa armadura toda fica suspensa, apoiada sobre essas pastilhas. Hoje em dia são usadas peças plásticas, ao invés dessas pastilhas de argamassa, como foram muito utilizadas no passado. Não importa o material, se é argamassa ou se é plástico, o importante é que a armadura tenha o cobrimento. Isso é extremamente importante. Aqui uma laje já de um pavimento de um edifício já finalizado. Vejam aqui a laje.
a viga de borda, outra viga de borda. Vejam esta viga apoiada sobre essa outra viga, não tem problema nenhum. É bastante comum apoiar viga sobre outra viga. Geralmente a viga que apoia-se tem altura menor do que aquela que lhe serve de apoio, mas ambas podem ter também a mesma altura, sem problema nenhum, como aqui, nessa situação. Duas vigas perpendiculares e trabalhando em conjunto. Aqui, a concretagem de um pavimento, de um edifício. A laje cogumelo, bem como a laje lisa, são lajes que se apoiam diretamente nos pilares. Vejam aqui, esse desenho está simples, mas serve para ilustrar. Temos aqui essa laje desse pavimento, essa laje desse outro pavimento de cima. Essa laje, a gente diz que é laje cogumelo, porque tem esses capitéis, que é o quê? O capitel é o engrossamento da laje ali numa região adjacente ao pilar. Quando não tem o capitel, a gente diz que é laje lisa. Vantagens: custos menores e maior rapidez de construção. No entanto, são suscetíveis a maiores deformações ou deslocamentos verticais, que nós chamamos flechas. Os vãos sendo consideráveis, nós podemos ter flechas maiores. Então, há um cuidado especial na execução, no projeto dessas lajes, quanto às flechas, bem como essa região de apoio da laje lisa sobre o pilar, que é uma região de alta concentração de tensões, que é onde a laje descarrega ou aplica no apoio a carga que sobre ela atua. O que tem de característica é a maior velocidade e pode representar um custo menor em função de nós termos menos vigas. As vigas ficam mais limitadas ali na periferia da laje ou do edifício e na região interna, ali nos elevadores, nas escadas. Diminuindo a quantidade de vigas, aumenta a rapidez e a facilidade na execução da estrutura. Aqui nós temos um exemplo que eu peguei de um livro. Então, vejam, laje lisa. Vejam aqui a viga no contorno, né? A laje apoiada diretamente no pilar, sem capitel. Aqui é a estrutura convencional, como nós falamos, lajes maciças com vigas de apoio e as vigas apoiadas aqui nos pilares ou podem apoiar-se entre si, como eu comentei. É a estrutura mais comum, tá? Por isso que se diz convencional. Laje, viga e pilar. Uma solução que aumentou bastante nos últimos anos, principalmente depois do advento dos programas computacionais comerciais para projeto de estruturas de concreto, é a laje nervurada lisa. Vejam que aqui tem vazios, que nesse desenho vocês talvez não visualizem muito bem, mas depois a gente vai estudar a laje nervurada, vocês vão se lembrar desse desenho. Então, esses alvéolos são vazios, sem concreto. A vantagem é de diminuição do peso da laje, porque tem esses vazios, menos concreto. Consequentemente, a laje nervurada pode vencer vãos maiores, porque ela fica mais leve. Mais leve, flechas menores também. Flechas menores, possibilidade de vencer vãos maiores do que uma laje maciça, por exemplo, apoiada nas bordas. E para apoio dessa laje nervurada, nos pilares, uma região maciça de concreto. Esse branquinho aqui indica que é uma região maciça de concreto, tá? Se a altura for igual, né, se a região de concreto for de mesma espessura da laje nervurada, então não será um capitel. O capitel é quando a espessura desse concreto for maior que a espessura da laje. Então é uma laje nervurada lisa. Aqui nós temos algumas fotos que eu peguei aí pela internet, por exemplo, aqui neste endereço. É uma laje lisa com capitel. Olha aqui o capitel, engrossamento da laje. A viga de borda, como é comum. Essas lajes têm a capacidade de vencer vãos 7, 8 metros ou até mais. Aqui uma garagem, a laje lisa com os capitéis, vejam aqui os capitéis em volta dos pilares. Uma laje lisa com um capitel e a armadura do capitel sendo montada. É uma região de altas concentrações de tensões, porque os momentos fletores são elevados nas duas direções, esta e esta, além das forças cortantes que atuam, se pensarmos em direções X e Y, né? Então, altas forças cortantes e momentos fletores nas duas direções, por isso a necessidade
de uma maior espessura de concreto na região adjacente ao pilar, com uma grande quantidade de armadura. Aqui a armadura já finalizada. Tem armadura na face inferior lá, da laje, e tem armadura aqui na face superior também. Lajes nervuradas. Lajes nervuradas são as lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas. Vamos explicar isso. Moldada no local. Esta pessoa está moldando, trabalhando na moldagem de uma laje nervurada no local. Ele está colocando um material de enchimento. E aqui a gente visualiza as barras longitudinais de flexão das nervuras da laje nervurada. Aqui também é uma laje moldada no local. Vejam, esta peça é um molde plástico. São esses aqui. São moldes plásticos para proporcionar economia de concreto. Aqueles alvéolos, aqueles vazios que eu mostrei naquele desenho esquemático para vocês aqui, ó. Estes. Feitos com molde plástico, que depois é retirado para baixo, na forma, após o concreto já endurecido. Temos as nervuras aqui, que funcionam como vigas paralelas entre si, em uma direção ou nas duas direções. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que as vigas, ou nervuras, são nas duas direções, né? Então, laje nervurada bidirecional. Se existirem nervuras em apenas uma direção, é uma laje nervurada unidirecional. Vejam aqui as pessoas trabalhando no lançamento do concreto bombeado, espalhamento, adensamento. Veja o vibrador de agulha, que é bastante comum no adensamento do concreto desses pavimentos. A laje nervurada, seja ela moldada no local ou com parte pré-fabricada, ela consiste da capa, que é essa parte aqui, ó, aquele concreto que é lançado sobre a superfície do molde plástico, que é efetivamente onde a gente trabalha, né? Aplicamos as cargas sobre a capa da laje nervurada. Então, tem a capa e as nervuras. Observe que tem sempre uma malha, a norma obriga a colocação de uma armadura em malha, que é essa aqui, ó. Está na base da capa, lá do lado do Palácio do Planalto, em Brasília, com os alvéolos, os moldes plásticos, olha aqui, a armadura em malha sobre a capa e as nervuras aqui colocadas, bidirecionais, né? Tem nervuras nas duas direções. Aqui é uma viga de apoio. Dá para ver que não tem os alvéolos, muita armadura. É viga de apoio dessa laje e dessa laje nervurada. Aqui tem outra viga e lá outra e assim por diante. Aqui, nessa foto, nós ilustramos laje nervurada moldada no local, onde, como molde, ao invés do plástico, é utilizado o isopor. O isopor, ele fica aqui dentro da laje, né? Toda a vida útil da construção, e ele serve para moldar o concreto que vai formar a nervura e a capa, que é o concreto que ficará sobre a superfície dos blocos de EPS, ou isopor. Aqui ainda, vejam que tem que acertar, né? Bem alinhados esses blocos, está em processo de montagem, tá? Vejam que essa é a típica laje nervurada, moldada no local, lisa. Olha a região de concreto, maciço, para auxiliar na transferência das cargas sobre a laje, que atuam sobre a laje, para os pilares. Aqui também, aquilo que eu comentei com vocês, né? Nervuras, ou uma laje nervurada bidirecional, nervuras nas duas direções. Aqui também, nas duas direções. E observando que essas dimensões, né, essa distância não tem que ser igual a essa. Não tem que ser assim, quadrado, como a gente vê aqui, né? Ou aqui. Podemos ter medidas diferentes, conforme os moldes plásticos e necessidade de projeto. Outro pavimento em execução. Vejo também que é uma laje nervurada lisa, né? A gente pode ver aqui que nós não visualizamos viga, a não ser aqui nas periferias, e todo esse pavimento de laje nervurada apoiado diretamente nos pilares, por meio dessas regiões maciças de concreto. Uma edificação de grande porte, com vários edifícios, com a solução da laje nervurada. Podemos ter, então, laje nervurada, além da moldada no local, com nervuras pré-moldadas. Vamos lá na frente para ver as nervuras pré-moldadas. Aqui.
é uma laje que nós falamos nervurada, pré-fabricada, treliçada. Por que treliçada? Porque a armadura das nervuras ou vigotas tem uma forma de treliço espacial. Essas são essas linhas vermelhas. Por isso fala laje treliçada. E nervurada, porque tem um material de enchimento, que são esses blocos cerâmicos aqui no caso. E com algumas outras características, claro, que definem a laje nervurada. Mas vamos ter a capa, que será o concreto lançado sobre esses blocos e sobre esta superfície de concreto que está aqui. Tá? Então, nós vamos ter a laje treliçada unidirecional, nervurada e pré-fabricada. Por que pré-fabricada? Porque esse concreto que envolve a trilha espacial é feito em fábrica. Esse bloco também, cerâmico, em fábrica. Então, é uma laje nervurada com partes pré-fabricadas. E o concreto lançado no local também. Cuja zona de tração para momentos fletores positivos está localizada nas nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. Então, o que está falando aqui, eu não vou explicar muito bem em detalhes agora, porque vocês ainda precisam ter outros conhecimentos, mas enfim, a linha neutra, ela não está passando na nervura, sim na capa, ela está contida ou está dentro da capa de concreto que forma a laje nervurada, tá? Então, o que acontece? Se nós pensarmos, momento fletor positivo, traciona o lado inferior da laje, comprime o lado superior da laje. Se a linha neutra estiver passando na capa da laje, como é usual no projeto das lajes nervuradas, tudo que for material abaixo da linha neutra estará tracionado. E vejam, nós podemos suprimir o concreto abaixo da linha neutra, o concreto tracionado, porque nós não consideramos o concreto trabalhando na tração. Por isso é que nós, então, substituímos o concreto por um material mais leve, de baixa resistência, de baixo custo, preferencialmente, ou até um molde plástico, e a laje fica com aqueles vazios, aqueles alvéolos. Por quê? Porque ali seria um concreto abaixo da linha neutra para o momento positivo, trabalhando com tração. O concreto, a tração nós não consideramos, nós desprezamos, então podemos retirá-lo, tá certo? As armaduras de flexão dentro das nervuras é que vão resistir às tensões de tração provenientes do momento fletor positivo. Vamos adiante. Aqui eu peguei de um fabricante brasileiro, a Tex, dos moldes plásticos. Há diversas dimensões, tipos aí de moldes plásticos, tá? Aqui uma tabela ilustrativa. Aqui é uma laje nervurada. Vejam aqui as nervuras. Uma laje bidirecional. Bloco EPS de enchimento. E protendida. Sabemos que são protendidas devido a essas cordoalhas engraxadas aqui. Essas barras azuis. Aqui é uma viga apoiada nesse pilar, no outro pilar, que serve de apoio para as lajes nervuradas. Então, é uma laje nervurada, lisa e protendida. Lajes pré-fabricadas. Nós temos alguns tipos de lajes pré-fabricadas no mercado. A nervurada treliçada, a nervurada convencional, a nervurada protendida, alveolar protendida, pré-laje e steel deck. Eu vou falar um pouco sobre a laje nervurada treliçada, que hoje é a mais comum nas construções de pequeno porte. A laje nervurada convencional é uma laje que caiu em desuso. Ela foi substituída pela laje nervurada treliçada. A nervurada protendida, podemos encontrar diversas cidades com fábricas de lajes nervuradas pré-fabricadas protendidas. Alveolar protendida, ela é bastante usual nas estruturas pré-moldadas. E a pré-laje, usual bastante em pontos e viadutos. Então, a laje pré-fabricada treliçada. Pré-fabricada, porque tem aquele concreto que envolve essas duas barras, esses dois bandos inferiores da trilha espacial, e os blocos cerâmicos também. Lajes pré-fabricadas do tipo treliçada apresentam bom custo e bom comportamento estrutural e facilidade de execução. São comumente aplicadas em construções residenciais de pequeno porte e edifícios de baixa altura. Laje de cobertura de uma casa,
As lajes dos pavimentos no sobrado, do piso superior, da cobertura do sobrado, são ideais essas lajes, porque elas apresentam rapidez de execução. Veja a treliça espacial, tem, de modo geral, duas barras longitudinais positivas, uma negativa, e essas diagonais inclinadas. Nas cidades, nós temos as fábricas de lajes pré-fabricadas que vão moldar esta capa envolvendo as duas barras positivas da treliça espacial. E a fábrica também, de modo geral, fornece os blocos cerâmicos ou o isopor, o EPS, para enchimento da laje nervurada. Aqui um detalhe das nervuras, né? Várias nervuras. O bloco tem um dente aqui, né? Para apoiar-se sobre o concreto das nervuras. Estão vendo? De modo geral, essas lajes treliçadas são unidirecionais. Existe fábrica que já está fornecendo os materiais de tal forma a possibilitar a laje treliçada bidirecional. Mas a grande maioria ainda é unidirecional. E as nervuras unidirecionais, geralmente nós colocamos na direção do menor vão, né, da laje. Aqui as pessoas, vejam a facilidade de execução, né? Duas pessoas montam aqui, posicionam as vigotas ou nervuras, e depois os blocos cerâmicos, o isopor podem ser colocados. Aqui mostra as vigotas e o EPS, o isopor de enchimento. Por exemplo, uma solução, vejam, para melhor conforto térmico, o EPS é muito bom. Vejam aqui essa solução. Então, a laje, vejam as nervuras, o bloco cerâmico, como apoio para o bloco de EPS, o concreto lançado, que forma as nervuras e a capa, e 22 graus abaixo, 35 no lado de cima, 45 lá externo ao telhado. E com diferentes possibilidades de altura, né? Dos blocos, das armações, das vigotas. E o bloco cerâmico, onde encaixa-se o EPS. Aqui é um exemplo real, né? O bloco cerâmico, o EPS. As pré-fabricadas protendidas, por que protendida? Porque a vigota funciona como uma viga protendida, tem a armação protendida aqui dentro dela. Mas ela é semelhante. Tem o bloco cerâmico, pode ter bloco de EPS também. E aí o concreto é lançado para formar a capa e solidarizar a capa com as nervuras e os blocos. Aqui uma foto de uma fábrica de laje protendida, pré-fabricada. Vejam aqui uma pista de proteção e já as vigotas moldadas. Outras fotos de laje nervurada protendida, pré-fabricada. Aqui interessante, esse edifício tem as vigas do pavimento em estrutura metálica. E a laje pré-fabricada alveolar, ela é bastante utilizada, então, nas estruturas pré-moldadas, de modo geral, como piso, pavimento, como laje. Pode ser utilizada também como parede vertical de fechamento, mas a utilização mais comum é como horizontal, aqui do pavimento. Vou parar aqui e, num próximo vídeo aula, eu vou explicar sobre as vigas, ok? Bom estudo e um grande abraço a todos.